Capítulo 14. Jeová falou então a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Deveis acampar-vos defronte dele, junto ao mar. Faraó certamente dirá então com respeito aos filhos de Israel: Estão vagueando em confusão pelo país, o ermo os encerrou. Assim, hei de deixar o coração de Faraó ficar obstinado, e ele certamente irá no encalço deles. E eu obterei glória para mim, por meio de Faraó e todas as suas forças militares. E os egípcios saberão certamente que eu sou Jeová. Concordemente, fizeram exatamente assim. Mais tarde, foi comunicado ao rei do Egito que o povo tinha fugido. O coração de Faraó, bem como dos seus servos, mudou imediatamente para com o povo, de modo que disseram: Que é que fizemos, despedindo Israel de trabalhar como escravos para nós? De modo que passou a aprontar seus carros de guerra e tomou consigo seu povo. E passou a tomar 600 carros seletos, e todos os outros carros do Egito, e guerreiros em cada um deles. Assim Jeová deixou ficar obstinado o coração de Faraó, rei do Egito, e este foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto os filhos de Israel saíam de mão erguida. E os egípcios foram no encalço deles, e todos os cavalos dos carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e suas forças militares os alcançaram, enquanto estavam acampados junto ao mar, junto a Pi-Hairote, à vista de Baal-Zefon. Quando Faraó chegou perto, os filhos de Israel começaram a levantar os olhos, e eis que os egípcios vinham marchando atrás deles. E os filhos de Israel ficaram muito amedrontados, e começaram a clamar a Jeová. E passaram a dizer a Moisés: É porque não há nenhumas sepulturas no Egito que nos trouxeste para cá, para morrermos no ermo? Que é que nos fizeste, conduzindo-nos para fora do Egito? Não foi esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos para servirmos os egípcios? Pois é melhor servirmos os egípcios do que morrermos no ermo. Moisés disse então ao povo: Não tenhais medo. Mantende-vos firmes, e vede a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vós. Pois os egípcios que hoje deveras vedes, nunca mais vereis, não, nunca mais. O próprio Jeová lutará por vós, e vós mesmos ficareis calados. Jeová disse então a Moisés: Por que persistes em clamar a mim? Fala aos filhos de Israel para que levantem acampamento. Quanto a ti, ergue teu bastão, e estende tua mão sobre o mar e parte-o, para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar, em terra seca. Quanto a mim, eis que deixo os corações dos egípcios ficar obstinados, para que entrem atrás deles, e a fim de que eu obtenha glória para mim, por meio de Faraó, e todas as suas forças militares, seus carros de guerra e seus cavalarianos. E os egípcios hão de saber que eu sou Jeová, quando eu obtiver glória para mim, por meio de Faraó, seus carros de guerra e seus cavalarianos. Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia na frente do acampamento de Israel, afastou-se e foi para a sua retaguarda. E a coluna de nuvem afastou-se da sua vanguarda e pôs-se na retaguarda deles. Assim veio a estar entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. De um lado mostrou-se uma nuvem com escuridão, do outro lado iluminava a noite. E este grupo não chegava perto daquele grupo durante toda a noite. Moisés estendeu então a mão sobre o mar. E Jeová começou a fazer o mar retroceder por meio de um forte vento oriental, durante toda a noite, e a converter o leito do mar em solo seco, e as águas foram partidas. Por fim, os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas eram para eles como muralha à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios foram no encalço deles, e todos os cavalos de Faraó,
seus carros de guerra e seus cavalarianos começaram a entrar atrás deles no meio do mar. E sucedeu, durante a vigília da madrugada, que Jeová começou a olhar para o acampamento dos egípcios, desde a coluna de fogo e de nuvem, e passou a lançar o acampamento dos egípcios em confusão. E ele desprendia as rodas dos seus carros, de modo que os dirigiam com dificuldade. E os egípcios começaram a dizer: fujamos de qualquer contato com Israel, porque Jeová certamente está lutando por eles contra os egípcios. Finalmente, Jeová disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavalarianos. Moisés estendeu imediatamente a mão sobre o mar. E ao amanhecer, o mar começou a voltar ao seu estado normal. Nesse ínterim, os egípcios fugiam do seu encontro com ele, mas Jeová desembaraçou-se dos egípcios no meio do mar, e as águas voltavam. Por fim, cobriam os carros de guerra e os cavalarianos, pertencentes a todas as forças militares de Faraó e que haviam entrado no mar atrás deles. Nem mesmo um só deles se deixou sobrar. Quanto aos filhos de Israel, andaram em terra seca no meio do leito do mar, e as águas foram para eles como muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, Jeová salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel chegou a ver os egípcios mortos à beira do mar. Israel chegou também a ver a grande mão que Jeová pôs em ação contra os egípcios. E o povo começou a temer a Jeová, e a ter fé em Jeová e em Moisés, seu servo.